Graça e paz, muito bom dia, vamos ao nosso devocional diário e eu quero trazer uma mensagem nesse domingo ao seu coração, uma mensagem que sirva como balizador ao longo dessa semana. Quero compartilhar com você um texto do apóstolo Paulo na carta dele aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, veja bem. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. E o texto segue, é maravilhoso. Capítulo 14 e capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos vem com uma instrução para aqueles que têm uma medida de fé diferente da nossa, aqueles que talvez não passaram pelas mesmas situações, seja de ensino, de aprendizado, mas também as lutas e não desistiram da fé. Eu preciso lembrar você aqui nessa manhã que passou por tantas e tantas dificuldades, guerreou, batalhou, sofreu, chorou, derramou lágrimas, por tantas vezes talvez tenha suado sangue, assim como o nosso Senhor Jesus, e não abandonou a sua fé. Isso tem um propósito, meus irmãos. Tudo aquilo que de alguma forma nós recebemos através dessas intempéries nas nossas vidas, forjou o nosso caráter, lapidou a nossa fé, para que nós pudéssemos entregar para as pessoas que ainda não alcançaram, talvez, este mesmo nível que você esteja vivendo no dia de hoje. Lembre-se, não existe sofrimento, luta, aflição que não traga um grande aprendizado sobre as nossas vidas. Nenhum ouro, por exemplo, entra no fogo e sai da mesma forma, ele sai mais purificado. Nenhuma azeitona entra numa prensa e sai da mesma forma, não, ele sai o suprassumo dela, sai o azeite. Quando você esmaga uma uva, sai o suco da uva. Tudo aquilo que é forjado, moldado, apertado, ele se torna mais valioso. E eu preciso lembrar você aqui nessa manhã que toda essa luta, aflição, e você ainda se manteve na fé, foi para um propósito, para que você pudesse suportar as pessoas que estão em sua volta. Não esqueça disso. Que nessa semana você possa olhar para o seu passado como uma escola tremenda, poderosa, de ensinamentos através de lágrimas e por que não. Eu digo que Deus usa várias e várias formas para nos ensinar, mas a escola da dor e do sofrimento, ela continua ainda sendo muito eficaz. E o Senhor, ele não despreza nada. Lembra aqui que o único que Deus se agradou em moer foi o Senhor Jesus. Se nós passamos porque passamos, foi porque de alguma forma nós precisávamos aprender alguma lição, e os nossos caminhos e as nossas escolhas nos fizeram atravessar por elas. Mas o Senhor, ele ressignifica as nossas histórias, nos posiciona próximos de pessoas que agora precisam ouvir os nossos testemunhos, para que elas também sejam edificadas e talvez não precisem passar pelas dores que nós passamos, porque nós somos essa carta aberta do Evangelho de Cristo para as pessoas. O nosso testemunho é muito poderoso, irmãos. Nós precisamos aprender a compartilhar não somente as grandes vitórias, mas as pequenas vitórias, aquela do dia a dia, ou aquelas que ninguém vê dentro do nosso caráter, dentro da nossa mente, para que nós possamos assim amparar, acolher, não julgar, não punir por tantas vezes as pessoas que têm uma medida de fé ou fé diferente do que a nossa, mas que a nossa vida seja assim, uma pregação do Evangelho sem que nós talvez falemos uma palavra sequer. Grava essa mensagem no seu coração, que nessa semana você possa ser um destes que ampara, que acolhe aqueles que de alguma forma estão necessitando de algo relacionado à fé. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos lembra o quão foi difícil nós chegarmos até aqui e não apostatarmos da fé, mas o Senhor nos lembrou nessa manhã que existe algo que nós podemos fazer com toda a cura, com um testemunho poderoso que o Senhor assim gerou sobre as nossas vidas, e serve unicamente para que nós possamos acolher, amparar, dar suporte para as pessoas, para que assim como nós, Senhor, nos espelhamos das vitórias dos outros no passado e do próprio Senhor Jesus, como está descrito aqui, as pessoas também possam verificar através das nossas vidas o quão poderoso, maravilhoso e amoroso o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus, Pai, não nos permita que venhamos nos abater pelas dificuldades, mas que todas elas sejam transformadas, ressignificadas, e que possa virar combustível não somente para as nossas vidas, mas para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos? Vamos embarcar nessa missão. Parabéns por ter sobrevivido até aqui. Agora pegue tudo aquilo que você sofreu e ressignifique isso, que torne combustível para você seguir, e que as pessoas ao seu redor possam ser amparadas por aquilo que já é cicatriz na sua vida. Deus te abençoe.